E seja muito bem-vindo ao canal, curta, se inscreva, compartilhe, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Então, hoje é Provérbios 31, finalmente a gente acabou essa série depois de um ano praticamente aí, né? Deu uma parada aí, uma coisa que era para levar um mês, levou um ano. Mas tudo bem, pelo menos está pronto, a gente vai começar um novo projeto aí. Estou pensando em fazer uma série sobre Apocalipse, né? Mas vou pensar aí. Eu tô pensando em Apocalipse ou 1 Coríntios, né? Talvez 1 Coríntios por ter uma perspectiva mais prática na vida dia a dia, né? Da igreja, dos membros da igreja, faça mais sentido em certo ponto. Mas obrigado por você ter ficado até aqui. A gente vai falar hoje sobre o provérbio, praticamente que esse é o provérbio da mulher, né? Sobre como perceber o valor de uma mulher, né? Como saber se uma mulher ela é preciosa, né? Na medida do trabalho, né, pessoal? A gente sabe que cada pessoa tem o seu valor, né, diante de Deus e cada pessoa tem sua história. Né? Mas a gente vai falar aqui sobre o comprometimento da mulher com o trabalho, né? Para a gente entender o valor que ela tem, né, perante o núcleo familiar que ela está inserido ali, né? Então a gente começa justamente não falando sobre mulher, né, mas falando sobre o rei, mas isso tem uma relação lá na frente com a mulher, a gente vai ver qual que é ela, tá? Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste as suas forças com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem o rei, né? Então ela tá falando aqui para ele não se preocupar ou ter alguma questão com mulher. Não, ela tá falando aqui justamente para ele evitar gastar a sua energia, né, procurando mulheres no sentido de diversão, no sentido de estar com mulheres pela simples vontade de conhecer pessoas novas, né? Então, imagina que o cara é solteiro e aí ele marca um encontro toda semana, né? Então é disso que tá falando assim, não a perspectiva de a mulher não vale a pena você gastar, né? Esforço com ela. Mas ela tá falando no sentido de não vale a pena você ficar caçando mulheres, né? Então, isso contrapõe o seguinte, né? Se não vale a pena você ficar caçando mulheres, qual que é o verdadeiro valor da mulher? Né? Talvez é você estar junto. E aí ela vai discorrer aqui mais no texto. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada. Né? Que ela está falando? Que para aqueles que têm autoridade, né, sobre certo tipo de coisa, não convém gastar o seu tempo, né, bebendo ou fazendo algazarra, né? Nesse sentido de o tempo que você tem não deve ser desperdiçado. É que eu não estou falando de diversão, né? Mas eu estou falando de não deve ser desperdiçado no sentido de você estar não uma confraternização no momento de família, né? Mas você tá saindo. Mas, que parece muito nos dias de hoje, né? Como se o cara fosse pra balada todo final de semana, entendeu? Então, tipo, vai pra balada e tem o que lá? Mulher e bebida, né? Então, tá falando, pô, não gasta sua força nem com mulher e também não te convém ficar bebendo, né? Então, toma muito cuidado com o que você faz para você se divertir, porque talvez não convenha. E aí fala aqui, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Então ele fala aqui sobre o poder, né, que o álcool ele tem na vida da pessoa, né, e faz você muitas vezes anestesiar os seus sentidos, né, e perverter a racionalidade. Então acho que é muito nesse sentido que está falando. A racionalidade ela precisa ser preservada nesse caso, né? Porque a racionalidade é o que vai ajudar você a não tomar decisões e fazer escolhas erradas. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer
vinho aos que estão angustiados. É que ela não está falando que de fato você tem que dar a bebida, né? Mas que se a bebida servisse para alguma coisa, né? Ela serviria para pessoas que estão em fim de carreira, né? A gente sabe também que não é bem assim, né? Que é a pessoa que está para morrer, muitas vezes é proibido que ela está fazendo algum tipo de tratamento, mas aqui é muito mais no sentido de que a pessoa que está para morrer no sentido, pode ser até no sentido figurado, tá? Mas o que de fato a gente pode extrair daqui? Que a bebida não serve para quem tem um propósito claro de vida, né? A bebida serve, se servisse, né? Mas ela serve para pessoas que estão à margem desse propósito, né? Então, se tiver para escolher alguém para tomar, não são pessoas que caminham por um propósito, né? Mas pessoas que estão sem um propósito de vida, né? Justamente para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e não mais se lembrem da sua infelicidade. E aqui, né, traz uma coisa que parece que é uma justificativa para nunca se beber, né? Porque ah, se a pessoa tem que beber para esquecer da sua pobreza ou para não se lembrar da sua infelicidade, né? Justamente mostra que a bebida é um anestesiador, né? Daquilo que a pessoa passa. Então, muitas vezes esses momentos de diversão que eles acabam exagerando, né, na vida das pessoas, eles acabam sendo um anestésico para o sofrimento, né? Então, aqui mostra duas coisas, né? A bebida não é para quem tem um propósito de vida, ela acaba sendo um anestésico para quem está em sofrimento. Mas seria interessante você tomar um anestésico, né? Sendo que, por exemplo, a pobreza ou a sua infelicidade, de alguma maneira você conseguiria resolver ela, né? Vamos supor que a pobreza você consiga, por meio de um esforço, né, grande, né, sair dela. Será que vale a pena você gastar o seu tempo, né, tomando bebida ou fazendo qualquer tipo de coisa, ou participando de diversões que muitas vezes vão levar você ao exagero, né, sendo que você poderia usar essa energia, né, para fazer algum tipo de coisa para você sair dessa situação, né, de complicação que muitas vezes sua vida chegou. Então fica aí a dica, né, para as pessoas. Né? Se você ler esse texto, parece muito mais tipo: a bebida é para quem acaba tendo muitas fraquezas, né? Ela vai servir para anestesiar a sua dor e nunca para você estabelecer a sua autoridade, que é o que fala aqui nos próximos versículos. Então, nesses próximos versículos aqui, né, ela vai falar o quê? Erga a sua voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a sua voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Né? Então aqui se encerra esse ponto. Então aqui está falando sobre o papel, né, de uma pessoa perante essas coisas e fala que se você tomar bebida, você não vai conseguir exercer muitas vezes o seu propósito de vida ou sua autoridade. No caso das pessoas que justamente têm autoridades na mão, como governantes, juízes, etc., elas não vão conseguir ou vão gastar menos energia, né, defendendo o favor do pobre, defendendo as pessoas que estão necessitadas. Ele vai falar assim, ó, uma esposa em par, feliz a quem encontrar e muito mais valiosa do que rubis. Então aqui ela está contrapondo o verso 3, onde ela fala, ó, não gaste sua força com mulheres seu caminho, com aquelas que destroem o rei. Justamente porque gastar energia com mulheres, no sentido geral de ficar buscando, né, mulheres diversas, distintas, essas coisas, vai levar você a gastar muita energia. Enquanto a esposa exemplar, né, ela vem como um presente, porque ela já vem pronta. Na verdade, quando você fala de um rubi você acha na natureza. Não quer dizer que você vai ter que se esforçar para ela ser aquilo que você necessita, né? Claro, uma coisa é o que você quer, outra coisa é o que você precisa. E aqui a gente vai falar disso também, né? Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma, né? Ou seja, essa confiança, né, de entregar o seu cuidado, né, à sua esposa, né, faz com que isso frutifique, né?
e nunca falta coisa ao seu marido, porque a mulher está sempre providenciando as necessidades do seu esposo no sentido amplo, no contexto geral, tá? Ela só faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Colhe a lã e o linho, com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Ou seja, a mulher, né, que esse texto aqui está falando, você pode contar com ela mesmo para serviços que às vezes são difíceis, né? Então, aqui fala sobre como navios mercantes, muitas vezes existe uma dificuldade em trazer provisões de outra terra ou de coisas distantes, mas ela provê isso daqui na vida dessa pessoa, né? Então, acho que a ideia é essa, né? A mulher ela traz provisão para a vida ah, do homem, né? Então ele confia nela justamente por isso. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos da casa e dá tarefa do seu servo, né? Ou seja, ela está servindo, né, a família e a casa dela. Ela avalia um campo e compra, com o que ganha, planta uma vinha, né? O contrário do que muita gente fala, que a mulher não tem que trabalhar, o homem que tem que sustentar a mulher, esse texto fala que a mulher trabalha aí muito mais, né? Tipo, aqui tá colocando, enquanto todos estão dormindo, ela tá vindo, se esforçando, sacrificando, né? E trabalhando. E com o que ela trabalha, ela consegue comprar um conforto além, né? Que com o que planta, ó, com o que ganha, planta uma vinha, né? A vinha a gente sabe que muitas vezes era um, um a mais, né? Então, hoje em dia, imagina você tomar suco de uva todos os dias, né? Mas aqui significa que o esforço da mulher ela vai trazer um conforto a mais para a família, né? Quando eu vejo o marido trabalhando para prover o sustento, né? E as coisas mais basilares, né? Quando a mulher ela se esforça para trabalhar, ela consegue trazer muitas vezes o conforto adicional, né? Que aquele marido não consegue, né? Então, ela e engraçado, né, que esse trabalho dela, para ela conseguir fazer tudo isso, ao menos ela saiu de casa, né? Então, tipo, dentro de casa ela consegue gerar valor. Muito nessa época eu vejo, né, a mulher trabalhando em casa, ela tinha um valor e gerava valor em casa, né? Porque muitas vezes os trabalhos eram difíceis, né, perigosos, longe de casa, né? E ficava a cargo do homem, mas a mulher ela conseguia fazer e executar um trabalho de excelência dentro de casa, gerando um valor para sua família, né, em certa segurança. Entrega-se com vontade ao seu trabalho, seus braços são fortes e vigorosos, né? Ou seja, vai com garra, vai com vontade. Administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ou seja, não tem tempo ruim, né? Então ela acordou cedo e ainda assim continua, né, até a noite trabalhando, né, e se esforçando para ficar acordado à noite se for necessário e realizar e terminar os trabalhos. Pessoal, aqui eu não estou colocando carga sobre as mulheres, né? Depois a gente pode falar disso, mas a ideia aqui do texto é mostrar como que o trabalho da mulher, né, elas edificam uma casa e como ele é importante para uma casa, né? Muitas vezes, para as mulheres que trabalham em casa, né, arrumando, cuidando dos filhos, a gente acaba não vendo valor nelas, né, nesse trabalho, não que não vê valor nela, né, mas esse trabalho é de extremo, né, valor, né, que aqui está mostrando, né, que todo esse trabalho aqui ele está acontecendo dentro de casa. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Então aqui está falando sobre é, costura, né, no sentido de fazer roupas. Né? Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Ou seja, essa mulher aqui, ela também não está olhando só para dentro do seu lar, né? Ela está olhando para fora dele, né? Ela está abençoando, inclusive, outras vidas. Não receia a neve por seus familiares, pois todos se vestem agasalhados. Ou seja, ela não teme quando chega o frio, né? Porque mesmo no frio, todo mundo vai estar bem. Porque ela já preparou. Essa mulher aqui é como aqueles provérbios que a gente falou, né? Sobre ela aprender com a formiga. Então, ela já aprendeu com a formiga. Ela vai trabalhando, né? No verão e tem provisão para o inverno. Né? Existe uma sabedoria aqui. Faz cobertas para a sua cama, veste de linho fino e de púrpura. Ou seja, consegue trazer um conforto, né, ali para o seu leito, para o seu matrimônio. Né? E aí fala o quê? Seu marido é respeitado na porta da cidade onde toma assento sobre autoridades da terra. Ou seja,
esse homem ele consegue, né, ser respeitado, ser admirado simplesmente pelo fato da sua mulher ser uma mulher esforçada, uma mulher trabalhadora. Ela faz vestes de linho e as vende e fornece cinto aos comerciantes, né? Então aqui está falando sobre ela trabalhar e provisionar para além de sua casa. Então ela consegue fazer todo o trabalho dentro de casa e ainda vai além, né? Ela consegue é, trazer dinheiro do lado de fora, vamos dizer assim, né? Reveste de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Né? Então aqui está falando, né, que mesmo a mulher fazendo isso, né, a gente pode até falar, pô, mas essa mulher está sacrificando pela sua família, né? Pode até meio que querer ficar com dó, mas aqui está falando que ela está revestida de força e dignidade e sorri diante do futuro. Por quê? Justamente porque isso traz um benefício para a própria mulher, né? Uma mulher esforçada e trabalhadora, ainda que ninguém em casa consiga ver o valor dela, mas Deus ele provisiona ela, né? Então ele abençoa ela com força, né? Ela é uma pessoa digna, né, diante da sociedade e ela sorri diante do futuro porque justamente ela não teme o que é para vir, porque ela está revestida, ela está confortável, porque ela sabe o seu valor, ela está ali, né, executando aquilo que ela precisa executar. Fala com sabedoria e ensina com amor, né? Então, a maneira como se porta, né, tanto no falar como no ensinar, né, mostra como essa mulher ela é uma mulher que gera sabedoria, né, que está ali trazendo coisas do céu. Né? Tem uma fala mansa, tranquila, né? Aqui eu diria que é até uma feminilidade, né? Algo desse tipo. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça, né? Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas a todas você supera. Né? Então ele está falando aqui que ela é um exemplo sobre todas as pessoas que ele conhece. Né? Então é importante a gente até trazer isso para o nosso círculo familiar, né? Falar que nossa mulher é abençoada, né? Que muitas vezes ela está ali fazendo coisas e administrando além das forças dela. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Então que a gente possa falar bem, né, das nossas esposas, que as outras pessoas também saibam, né, e falem bem delas. E mulher, você que se esforça tanto, né, saiba que você vai receber uma recompensa merecida. Ainda que não seja aqui nessa terra, né, mas Deus tem algo para você no céu. Então se esforce para continuar sendo, né, essa abençoadora do seu lar, porque você é uma coluna da sua família, né? E a gente viu aqui tantas coisas que as mulheres elas provisionam, né, para sua família. Então a gente precisa entender que sem a mulher muitas vezes nossa casa ficaria desamparada. Eu mesmo acredito que se não houvesse minha mulher, a casa aqui, em todos os sentidos, ia virar um caos. Tanto no sentido de físico mesmo, né, como na estrutura espiritual. Então a mulher ela traz uma estrutura espiritual à casa e ela consegue ali, né, ir além daquilo que o homem faz, né? Porque o homem, de maneira geral, ele está sustentando bases, né? Mas a mulher, ela consegue ocupar lacunas que o homem, infelizmente, não consegue, né? Então é isso aí. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Curta, se inscreva, compartilhe e ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Obrigado, tá bom?